O Genivaldo, de Brasília, está aqui apoiando a nossa live. Deixe seu comentário, deixe sua curtida. Isso mesmo, Genivaldo, é por aí mesmo. Tem também a Moacilene, do Rio de Janeiro. Gente, eu gosto muito de gente de outras cidades, assim, eu acho sensacional. Tem a Marileide, tem o Luiz Carlos. Então, Luiz Carlos Espírito Santo. Luiz, de onde você é, menino? Que aqui não está escrito. Quem mais que está aqui? Eu tinha visto do Espírito Santo mesmo. Gente de lá, mas agora eu não estou achando. Enfim, eu não sei... Ah, aqui, ó, achei. A Sueli de Ilhéus, na Bahia. Gente, é o seguinte, hoje eu vou propor uma coisa diferente. Eu gosto muito quando vocês escrevem da onde vocês falam, de qual cidade. Porque daí isso mostra a expansão, o tamanho da nossa igreja, né? E até onde vai essa mensagem, essa live. E hoje eu quero propor que vocês coloquem a temperatura que faz na sua cidade. Porque aqui eu tô com essa aparência de pleno, mas na verdade está muito frio aqui em Curitiba, eu tô só disfarçando, viu? Se eu pudesse, estaria com uma manta, com um cobertorzinho, mas a produção não autorizou, infelizmente. Então, nesse clima de alegria, porque o sábado é o dia mais feliz da semana, eu quero que você coloque de qual cidade você é. Ó, o pessoal está colocando, sou da Itália. Uau, Ruth. Quantos graus está fazendo aí, Ruth? Conta pra gente. O Antônio fala que é de Marília. O Emerson disse, gente, o canal de vocês é muito bom, obrigada. Na verdade, todos nós, toda a equipe agradece, porque eles fazem isso com muito carinho, viu? O problema é que as pessoas às vezes colocam o nome de alguma empresa, colocam números, eu não sei como ler aqui, mas o pessoal falou que está 23 graus em Lisboa. Está gostoso, está fresquinho. Em São Paulo, 32 graus. Gente, eu queria estar em São Paulo agora, hein? 13 graus, a Lúcia está comentando que está em Pato Branco, aqui no Paraná. Está frio que nem aqui, gente. Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de frio. Mas eu não estou sozinha e eu não vim aqui só para falar da temperatura. Eu queria só ver como é que estava o clima, se era só eu que estava sofrendo de frio. Eu vim aqui também para apresentar para vocês a equipe que hoje vai passar a lição da Escola Sabatina, que vai estudar com a gente. Nós estamos com uma equipe de peso hoje, hein? Vamos lá. Bom dia, Mônica. Bom dia, tudo bem, Carol? Mônica está sempre com a gente, é de casa já, né? Temos também o Marcelo. Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. E o pastor Jean, o Marcelo do Juvevê, e o pastor Jean é o nosso pastor da Associação Sul Paranaense, certo? Bom dia. Todos preparados? Tudo bem. Certo. Então... Bem-vindo a você que está aqui conosco. Bem-vinda, Carol. Pastor Jean, a primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. Marcelo, nosso amigo de sempre. Nós vamos hoje estudar a 7ª lição que nós estamos estudando, falando sobre como interpretar as Escrituras. E antes que a gente comece qualquer coisa, a gente vai pedir as bênçãos de Deus. E eu vou pedir que o pastor Jean faça uma oração para a gente, por favor. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de ler a Bíblia. Obrigado, Senhor, porque esse livro sagrado chegou até nós e hoje nós podemos ter uma compreensão melhor acerca do Teu amor por nós, Senhor, e nós louvamos o Teu nome por causa disso. Nós queremos pedir uma bênção especial por todas as pessoas que estão conectadas conosco, para que juntos saiamos dessa recapitulação da lição melhor do que como chegamos. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Sê conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O título da nossa lição fala sobre idioma, texto e contexto. E eu não sei vocês, mas eu achei que o autor ele trouxe uns dados muito interessantes aqui para a gente e eu gostaria de relembrar com você. Aqui ele está dizendo que no nosso mundo são faladas 6.000 línguas. Eu não sabia que eram tantas assim. E a Bíblia completa foi traduzida já em 600 idiomas. Mas o Novo Testamento em 2.500 idiomas. E quando a gente pensa nisso, né, então existem realmente alguns lugares no mundo e que não existe o acesso à Bíblia ainda, né? Parece uma coisa incrível isso. E uma outra coisa que eu pude perceber aqui, nem sempre, né, eu não sei se você sabia disso, nem sempre a Bíblia pôde ser estudada, né, do jeito que ela é hoje, com acesso, né, com tantas pessoas, tantas línguas, às vezes tantas traduções diferentes que a gente pode comparar na nossa própria língua, né? Houve momentos em que a Bíblia não era realmente acessível ao povo, né? Eram pouquíssimas pessoas
pessoas que tinham acesso à Bíblia. E às vezes, talvez por essa facilidade, a gente não valorize tanto, né? Como a gente escuta histórias, né? Por exemplo, quando eu era professora de criança, a gente contava uma história de uma mulher que escondeu uma Bíblia dentro de um pão que ela fez. Então, assou um pão, né, para esconder dos soldados que revistavam a casa e que a Bíblia estava dentro daquele pão. Então, as estratégias que as pessoas faziam para preservar a Bíblia dentro de casa. E às vezes a gente tem muitas Bíblias dentro de casa e estão fechadas. Ou às vezes as pessoas que têm o costume de deixar num salmo e a Bíblia fica lá exposta, mas nunca é lida, né? Então, são coisas para a gente refletir. A gente tem uma vantagem muito grande nos nossos dias, né? Marcelo, o primeiro tema aqui que o autor ele fala sobre a compreensão das Escrituras. E tem uma passagem de Timóteo que ela fala que existem 4 coisas que a Bíblia tem o propósito, né? Que fala do ensino, a repreensão, a correção e a educação. Eu queria que você comentasse com a gente sobre isso. Vamos ler o texto? Está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A lição dessa semana, na verdade, ela é uma expansão da lição da semana passada, que falava sobre interpretação. E a gente começa estudando sobre esse conceito de compreensão das Escrituras, né? Esse conceito de interpretar, compreender e absorver, né? E este texto da Bíblia nos deixa muito claro o que Deus espera quando Ele nos leva a sua palavra, que é, tratando desta inspiração com que ela chega até nós, inspirada por Deus, porque ela possa nos ensinar a viver do modo de Deus, no reino de Deus, que ela possa nos repreender daquilo que fazemos errado, segundo o reino de Deus, que ela possa nos corrigir e que ela possa nos educar a ir em direção ao reino, a viver em direção do reino. Isso é muito importante da gente ter na base da nossa compreensão, ao tentarmos compreendermos as Escrituras, porque a primeira barreira, e nós vimos isso na semana passada, ou uma das barreiras que nós temos para compreender devidamente as Escrituras, é o fato dela estar escrita originalmente em línguas que nós não compreendemos, pelo menos a maioria de nós, né? A lição nos traz, e nós temos o conhecimento, de que ela foi escrita, parte dela, né, o Antigo Testamento, principalmente em hebraico e também uma porção em aramaico, e o Novo Testamento em grego. O meu filho, nessa manhã, ontem à noite, apresentou para mim uma Bíblia que eu tenho em casa. Como você falou, nós temos muitas Bíblias em casa. E ele me apresentou uma Bíblia que eu tenho lá, que ela foi escrita, ou pelo menos a intenção de quem trouxe esse texto bíblico é de que ele preservasse o seu conteúdo hebraico. Então, qual é a dificuldade em ler este texto bíblico nesta versão? Muitos termos estão em hebraico, embora ela seja em português, nomes das pessoas, dos personagens bíblicos, nomes das cidades e alguns outros utensílios estão em hebraico. Então, se você não tiver uma Bíblia totalmente em português para também acompanhar aquele estudo, você vai ter dificuldade em fazer o quê? Em compreender a Bíblia. E aí a lição aqui, só para eu terminar essa introdução, ela diz algo muito importante para nós. O ponto essencial em relação à compreensão, ao estudo e nos achegarmos à Bíblia é de estimá-la como palavra de Deus, como revelação divina, e fazer com que isso não somente seja uma teoria, mas nos submeta de forma a obedecer o que ela ensina. Pastor, pegando o gancho aqui do que o Marcelo falou, que ele falou das versões originais, né? Aqui é o próximo tema. Existem algumas palavras específicas, né? Que às vezes quando a gente vai no original, elas são muito mais amplas do que aquilo que da maneira que elas foram traduzidas, né? E aqui uma palavra que a gente conhece, acho que todo mundo de casa conhece essa palavra, que é shalom, que é um dos exemplos que eles trazem aqui, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul e faz 2 meses que eu estou aqui. O meu primeiro chamado ao ministério foi para Porto Alegre, né? E lá no Rio Grande do Sul usa-se uma expressão muito forte dos gaúchos, que é a expressão capaz. Capaz, ela pode ser usada para várias respostas, mais variadas possíveis. A gente usa aqui esse capaz também. Usam aqui também, né? Por exemplo, você está com frio? Capaz.
é como se estivesse dizendo não, né? Ou então, outras expressões podem ser caracterizadas pelo capaz. Capaz que você vai ir. Não acredito que você está indo. Não é? Então, ou seja, o idioma hebraico, ele também tem uma palavra, mas que ela tem outros tantos significados, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente depois a questão do contexto, né? Mas, por exemplo, nós temos aqui duas palavras aqui que chamam muita atenção e que são muito repetidas na Bíblia, né? Que são as palavras misericórdia, ou amor, e paz, não é? Que no hebraico é Hesed, né? Ou então Shalom. Shalom era uma palavra muito dita, né, nos tempos do Antigo Testamento, né? Shalom é muito mais do que paz, porque se nós lermos o texto bíblico focando só em paz, nós muitas vezes deixamos de lado o contexto, ou seja, o significado real dessa palavra e o quão importante ela é. Não é? Por exemplo, quando Davi, por exemplo, voltava das guerras, né, e ele lutava, guerreava, vencia as guerras, eles voltavam. E a palavra que eles mais utilizavam era shalom. Por quê? Porque depois de uma guerra vinha o tempo de paz. Mas não só o tempo de paz, não era só isso. Eles também festejavam, eles faziam festa, né? Porque a paz era sinônimo de vitória, né? E a palavra shalom, o nosso guia de estudo da Bíblia, né, a lição da Escola Sabatina nos diz que ela tem outros significados, como por exemplo, plenitude, inteireza, bem-estar, não é? Então, ou seja, todo tempo em que nós estamos de bem com nós mesmos, de bem com Deus, essa palavra shalom, ou seja, paz, ela tem um significado ainda maior. Ou seja, ela faz ainda muito mais sentido a partir do momento em que a gente entende o real significado dessa palavra, não é? A questão da palavra também Hesed, né, que significa misericórdia, ela também não é só misericórdia, senão que ela também é graça, bondade. Isso nós vimos nos textos bíblicos em 1 Reis 3:6, Salmos capítulo 57:3, 66:20, né? 143:8 e Miqueias 7:20, onde nós vemos ali que a palavra Hesed, ou seja, amor, misericórdia, tem alguns outros tipos de significados, né? Diferente de nós, hoje nós temos aqui no nosso idioma diversas palavras e elas têm diversos significados diferentes, né? Diferente do hebraico. No hebraico, uma palavra ela podia ter vários significados dependendo do contexto em que ela era escrita. E é uma coisa interessante que o autor enfatiza aqui, né, pastor, que são dons de Deus. E eu fico pensando que um dos atributos que o ser humano mais busca é a paz, né? E a paz é algo que não pode ser comprado. Então, às vezes a gente pensa, as pessoas muito ricas, muito abonadas, elas não têm paz às vezes, né? E isso realmente é um dom de Deus. E a gente só vai conseguir essa paz quando estivermos ligados a Ele, né? Marcelo, é uma coisa interessante aqui que o autor ele fala e ele enfatiza que muitas coisas que os autores queriam enfatizar, eles repetiam 3 vezes. Como é que é isso? Conta pra gente. Dizem que a repetição é a base do aprendizado, né? Uhum. Né? Deus usa dessa metodologia na Bíblia de várias formas, né? E sempre com o mesmo intuito, que é exatamente esse que você acabou de dizer, que é o da ênfase. É de trazer olha, presta atenção, veja o que eu estou falando, né? Não dá para passar batido. Eu já falei 3 vezes, por que vocês não ouviram ainda? Né? Ou às vezes mais do que 3 vezes. Nós percebemos ao estudar, a lição traz alguns exemplos aqui, quando fala de criação, quando fala da santidade de Deus, ou mesmo quando fala sobre a imagem de Nabucodonosor, e a gente, ou mesmo na estátua, né? Você vai lembrar naquela narrativa da estátua de Daniel, quando os 3 amigos de Daniel estão ali e o Nabucodonosor fala, vocês vão se ajoelhar, e aí vem e tocou os pífaros e fala dos instrumentos musicais. Você percebe que há repetições ali. Então Deus está falando alguma coisa que é importante que a gente preste atenção, seja no contexto, seja no ensinamento, seja na mensagem, o que é que ele está querendo trazer ali. Ontem, ouvindo o pastor Edson Júnior, ele falou algo que me chamou muito a atenção em relação a esta questão da repetição. Ele fez o seguinte ponto: todas as vezes, ou pelo menos se não todas as vezes, muitas vezes quando Deus faz repetições, presta atenção quando Deus cessa a repetição. Porque provavelmente no momento em que vem esse término da repetição, é ali que Deus vai entrar com a mensagem aonde Ele quer que você preste atenção.
Vou dar um exemplo de um texto que não se repete, não está no contexto da lição, e ele não se repete numa mesma sequência, mas traz uma mensagem poderosa nele. Se você ler os Salmos, você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus quer que nós guardemos esta mensagem. Se ele repetiu tantas vezes, é porque esta mensagem, ela é verdadeira, ela é importante e ela faz toda a diferença na nossa vida. Num contexto como esse que vivemos hoje, devemos lembrar todo momento, não importa a dificuldade que nós estamos vivendo, Deus está repetindo, é uma repetição, é um padrão, e estas palavras têm um significado. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a gente também tem que ver o contexto, né, Marcelo, que antigamente não existia nada escrito. O que as pessoas aprendiam era o que os mais velhos passavam. E as gerações iam mudando e as coisas tinham que ser repetidas, né? Eu fico pensando, nossa capacidade de memorização que eles tinham era muito maior do que a nossa, né? Porque a gente sempre, qualquer coisa, a gente tem um livro para consultar, né? E hoje com o Google a gente consulta qualquer coisa, né? Mas naquela época, né, pastor? Ô, Mônica, eu queria fazer só um complemento à fala do Marcelo. Eu fico imaginando os escritores e autores bíblicos escrevendo redações hoje utilizando a mesma forma que era usada no passado, por exemplo, né? Eu confesso que eu nunca fui bom com redações no ensino médio. Nunca fui muito bom com redações. Eu tinha que me esforçar bastante. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo, onde eu fiz a repetição 3 vezes de uma mesma palavra dentro do mesmo parágrafo. E o professor me chamou e disse para mim assim, isso aqui está errado, porque você não pode fazer repetições. Ou seja, as línguas elas vão ganhando formas, né, e mudam à medida que o tempo vai passando. Né? Mas uma coisa que é interessante no texto bíblico é que, embora fosse escrita por autores humanos, a Bíblia ela é direcionada por Deus. A gente tem visto isso em toda a lição da Escola Sabatina desse trimestre. Ou seja, Deus é o autor, ele se utilizou de homens para colocar no papel. Mas tem pitadas humanas, ou seja, de escritas e formas que são pitadas humanas, mas que são direcionadas por Deus. E Deus ele se utiliza de várias formas para deixar algo muito enfatizado na nossa mente. Por exemplo, nós temos a palavra lembra-te. Deus, quando ele fala lembra-te, tanto lá por Moisés como também por Salomão, lá no texto de Eclesiastes 12:13, onde ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque nós temos a nossa mentalidade, ela é finita. Ou seja, nós temos a nossa mentalidade, nós podemos esquecer a qualquer momento daquilo que nos falam. Por exemplo, hoje eu estou conversando com a Mônica, amanhã eu posso estar passando por ela no supermercado e não lembrar do nome dela. Porque a nossa mentalidade ela é finita. Né? Por exemplo, tem um outro texto que eu li antes aqui, Mateus capítulo 23, Jesus, quando ele censura os escribas e os fariseus, ele repete várias vezes, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Ou seja, para dar ênfase, o erro de vocês vai ter uma consequência. Não é? O texto bíblico está falando aqui também sobre a repetição lá em Isaías, né? Santo, 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 quando os querubins, eles falam santo, santo, santo 3 vezes. Poderia ter dito uma vez só? Poderia. Mas eles disseram 3 vezes. Por quê? Para dar ênfase chama mais atenção, né, pastor? Na santidade de Deus. É verdade. Eu fico pensando assim, tanto como mãe, como professora que eu sempre fui, né? A gente, às vezes, a pessoa não entende, a gente repete, tentando usar outras palavras de uma maneira diferente que talvez contextualize mais e passe a pessoa passe a entender melhor, né? E é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Porque aqui é uma coisa que o autor, até ele comenta que, na realidade, eu nunca tinha pensado nisso, mas a linguagem de Deus, a maneira, a estrutura do pensamento é muito diferente da nossa. Então, ele usou dos próprios seres humanos para que a gente pudesse compreender também, né? Porque se ele fosse usar a linguagem dele, a capacidade dele, nenhum de nós conseguiria entender. Então, ele teve esse cuidado para que nos atingisse, né? Para que pudesse falar ao nosso coração diretamente. O próximo tema aqui, Marcelo, uma coisa que a gente até
até já comentou nas outras semanas, mas eu acho que é muito importante da gente contextualizar, é que às vezes existem pessoas que pegam textos fora de contextos. Então aqui o autor ele está enfatizando como é importante, né, que você não leia um versículo, que às vezes ele pode ter uma interpretação, mas se você ler o capítulo inteiro, o contexto é outro, né? Nós vivemos na geração dos 140 caracteres do Twitter, né? E as pessoas, elas imaginam que através de 140 caracteres elas conseguem explicar a vida. As pessoas acham que lendo a manchete elas entendem a matéria, elas acham que lendo a matéria elas resolvem e se tornam especialistas naquele assunto que começaram a ler. Isso é pegar textos e tirar do seu contexto maior para se adequar às suas próprias perspectivas. E isso acontece muito com o estudo da Bíblia. A pessoa, às vezes, usa a Bíblia como caixinha de promessa e abre num texto e fala, bom, se eu abrir aqui, vai resolver meu problema, e lê o texto e quer entender dessa forma. Ou a pessoa pega uma seção da Bíblia, e a gente vê aqui na quinta-feira, quando vai falar sobre a forma como a Bíblia é dividida, mensagens, né, compilações, cartas, livros históricos, e tira desse seu contexto, e nós podemos ter um contexto imediato, né, e podemos ter um contexto maior, geral, e ela tira desses contextos, tanto do imediato quanto do geral, para construir alguma linha de pensamento que não necessariamente está ligada com o texto bíblico. É isso que a gente chama de tirar do contexto para criar um pretexto. Ou seja, você adequa uma seção, você adequa um pensamento, você adequa um versículo, às vezes até uma porção maior das Escrituras, um capítulo que seja, um livro, para que você construa um pensamento ao redor desse pressuposto que não necessariamente tem relação com as Escrituras. Porque as Escrituras em si, ela é um compêndio completo, que se não for tratado de forma harmônica, completa e holística, vai fazer com que talvez você não chegue às respostas corretas e àquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos compreensão, que é o tema dessa nossa semana, em relação ao que Ele quer nos ensinar. E também algumas vezes, algumas pessoas elas se utilizam de alguns textos assim, soltos, digamos assim, simplesmente para justificar o pensamento dela, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, pastor? Exato. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes nós queremos adaptar a Bíblia à nossa realidade, né? Quando na realidade nós devemos adaptar a realidade da Bíblia. Não é? Por exemplo, quando eu estou, por exemplo, num momento deprimente, de repente triste, chateado, se eu pegar um texto isolado, ele pode me causar consequências sérias, como, por exemplo, abrir lá o texto onde diz que Judas se enforcou, por exemplo. Não é? Então, ou seja, se eu pegar esse texto, mas se eu ler o contexto, eu vou entender a realidade de que a ação dele foi uma ação não motivada pelo Espírito Santo. Né? Eu gosto muito de pensar, e na faculdade nós estudávamos muito sobre isso, né? Antigamente a Bíblia ela não era dividida em porções, capítulos, versículos, né? Mas à medida que o tempo foi passando para melhor compreensão das pessoas, foi dividida a Bíblia. Talvez por isso que antigamente tivessem uma compreensão melhor da Bíblia. Por quê? Porque eles eram obrigados a entender todo o contexto da Bíblia. Sim. Eles eram obrigados, porque eles não tinham como ler textos isolados. Né? Hoje nós lemos textos isolados, livro tal, capítulo tal, versículo tal, mas antes não era assim, né? Por exemplo, nós temos a Bíblia, uma porção da Bíblia que eu sou apaixonado, é o Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte, na verdade, ele é um compilado de 7, na verdade são 2 capítulos e mais o 7º, parte do 7º, né? Que ele é dividido em partes, mas que na realidade é uma mesma perícope que nós chamamos, né? Mesma porção, ou seja, falando de assuntos diferentes, mas totalmente dentro de um mesmo contexto. Isso é muito importante, nós termos essa compreensão, né, de entender
que não basta só ler um versículo. Nós temos que muitas vezes ler uma porção maior da Bíblia. Sim. E se dentro daquela porção um pouquinho maior não der, então que eu leia o capítulo inteiro. E se o capítulo inteiro não me responder, então que eu leia o livro inteiro. Né? E se o livro não me ajudar a entender, que eu leia a Bíblia inteira. Então, ou seja, para que eu tenha uma compreensão melhor da palavra de Deus e assim ela faça sentido na minha vida. E uma coisa que também é muito importante, né, pastor, é que sempre quando a gente for estudar a Bíblia, a gente peça a orientação do Espírito Santo, né? Porque daí ele vai conseguir clarear a nossa mente, que a gente consiga realmente entender aquilo que está sendo proposto, né? Na realidade, né, Mônica, a Bíblia por si só, ela não tem poder, não é? A Bíblia, na realidade, a minha, por exemplo, ela é bem surradinha, mas a minha, por exemplo, ela é uma porção de páginas, isso aqui é papel, se eu rasgar e jogar fora, não é? Ela é couro por volta, mas a Bíblia só tem poder se ela for aberta e lida. Sim. Não é? E não só ler, como você disse muito bem, eu repito, eu friso isso até para quem nos assiste, isso é muito importante, não é? Nós lermos a palavra de Deus, mas sob orientação do Espírito. Ou seja, toda vez que eu abrir a palavra de Deus e lê-la, que eu ore antes, pedindo, Senhor, que o que eu ler aqui faça diferença na minha vida, não é? E que a leitura não simplesmente seja lida, ou seja, vã para a minha vida, mas que ela de fato faça uma diferença maior no meu dia a dia. Certo. Antes de nós irmos para as considerações finais, Carol, você gostaria de comentar alguma coisa que alguém tenha dito ou alguma pergunta? Eu gostaria de falar, enquanto o pessoal está mandando bastante abraço, dizendo que está com saudades, saudade de estar presente na igreja, pedindo bastante oração também. Mas tem um comentário que me chamou a atenção, que foi do Rafael Gama da Silva. Ele diz: quando comecei a estudar a Bíblia, o que mais me chamou a atenção é que eu não usava apenas um livro para estudar um assunto, pois a Bíblia é completa. Então é isso. Como eu não sabia que a Bíblia antes não era dividida em capítulos, isso para mim foi uma novidade agora e tornou mais clara a compreensão de que a Bíblia é uma unidade, né? E dessa forma faz com que nenhum versículo ou trecho elimine outros, né? Tem gente que estuda só o Novo Testamento, tem gente que gosta muito de usar só capítulos ou salmos, né? Enquanto que a Bíblia é uma unidade. Essa unidade inteira pode transformar a vida da gente. Eu achei muito interessante também essa dica de pedir, antes da gente estudar a Bíblia, pedir para que Deus transforme o nosso coração. Porque às vezes a gente pode se tornar um grande teólogo que entende tudo de Bíblia, mas que aquilo não afetou em nada o meu caráter. Aí de nada valeu, né? É verdade. A gente já chegou ao fim, e antes da gente terminar, eu queria começar com você, Marcelo. O que você gostaria de deixar para aqueles que nos assistem? O que mais marcou para você o estudo dessa semana? A abertura da lição, ela nos leva a uma constatação que nós precisamos fazer. Nós temos tantas línguas, nós temos tantos idiomas, a Bíblia está franqueada a um número expressivo de pessoas, pelo menos 6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia. 1,5 bilhão ainda não tem, segundo o que está aqui nas informações que recebemos. Mas nós, e eu digo eu e você, o povo de Curitiba, o povo que está nos assistindo pela internet, nós temos acesso. Nós temos acesso não somente à Bíblia física, nós temos acesso à Bíblia eletrônica, nós temos acesso a inúmeros textos em diversos formatos, em diversas linguagens diferentes, traduções. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é que nós não temos desculpa nenhuma para não nos enchermos, para não nos completarmos, para não nos sentirmos completamente satisfeitos pela presença de Deus através do Espírito, naquilo que Deus quis revelar através da palavra. Nós temos que sorver este privilégio que nós temos de estar aqui, com todas as limitações que estamos vivendo, pelo contexto que estamos, mas nós estamos aqui abrindo a Bíblia com tranquilidade, estudando, falando sobre a Bíblia, falando sobre o texto bíblico. Há pessoas no mundo hoje que, se pegarem este livro aqui, podem perder as suas vidas. Há pessoas no mundo hoje que não têm acesso nem a pequenas porções desse livro, sequer para compreendê-lo de forma incompleta. E nós temos que agradecer a Deus por este grande privilégio.
E isso é tão importante, e eu gostaria de terminar com esse pensamento que eu queria deixar aqui, é o que eu tenho repetido inúmeras vezes, prefiro ser repetitivo do que ser omisso no que vou falar agora. Nós estamos vivendo num tempo que tem nos ensinado de forma absolutamente impactante, primeiro, que este livro é absolutamente verdadeiro. Segundo, que Deus está falando. O que está acontecendo conosco, meus queridos irmãos, não nos enganemos. Deus está falando. E a conclusão que eu quero chegar em relação a Deus estar falando é a seguinte: muitas vezes, durante muito tempo, nós estudamos este livro, especialmente as profecias bíblicas, e pensamos assim: será que isso realmente pode acontecer? Nós não temos mais esse direito de duvidar. Porque as coisas nos mostraram que do dia para a noite, ou da noite para o dia, elas viram de forma absolutamente impressionante. E aquilo que a gente lia nas profecias, especialmente no Apocalipse, pensávamos assim: será que isso pode acontecer? Olhe para as ruas vazias, olhe para pessoas sendo presas porque estão sem uma máscara. Olhe para as cidades que estão sendo fechadas, olhe para pessoas que estão sendo perseguidas, olhe para a confusão que nós estamos vivendo e se pergunte se o que está neste texto, primeiro, não é a verdade, e segundo, se Deus não está falando, e terceiro, se nós não estamos muito perto de ver Jesus voltar. É isso que eu gostaria de deixar como uma meditação final. Que bom. Pastor, e ao seu ver? Rapidamente, eu gostaria de ler um texto que está em Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. E o profeta diz: as tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu gosto muito desse texto bíblico aqui, ele é lindo. É maravilhoso esse texto aqui, não é? Nós muitas vezes, seres humanos, é a meditação final que eu faço, para nós aqui, para todos que estão nos assistindo também, é que muitas vezes nós buscamos respostas para muitas inquietações da nossa vida em outras coisas e deixamos a Bíblia em segundo plano. A Bíblia tem as respostas para os mais variados tipos de problemas e dificuldades que nós enfrentamos, não é? Se o próprio Jesus Cristo recorria à Bíblia constantemente em toda a vida e ministério dele, que dirá nós então que somos pecadores? Quanto nós carecemos da palavra de Deus, estudá-la, entendê-la, não é? E acima de tudo colocar em prática para que, como dizia Billy Graham, não é? Famoso pregador batista, ele dizia: nós muitas vezes somos a Bíblia que muitas pessoas terão a oportunidade de ler. Então que eu e você, né, que está nos assistindo, nós aqui, sejamos a Bíblia que muitas pessoas talvez terão a única oportunidade de ler. Amém. E esse é o nosso apelo, né? O tempo de estudar a Bíblia, de ter o conhecimento e de buscar forças de Deus é hoje. O que nós temos é hoje, né? Se o mundo vai acabar, se a gente tem pouco tempo, a gente não sabe. Mas a nossa vida pode acabar a qualquer momento, não é verdade? A Jesus pode vir para mim, só para mim, se eu sair daqui hoje e for atropelada, não é verdade? Então, o tempo de se preparar é hoje. E que a gente tenha isso em mente, que Deus está dando esse tempo para nós e está nos colocando nas nossas mãos esse conhecimento. E que a gente possa realmente fazer proveito dele. Agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigada pelas considerações. Tenho certeza que assim como ajudou a mim, ajudou a Carol, ajudou você também que está em casa. E para encerrarmos esse momento, a gente vai fazer uma oração e eu peço que o Marcelo faça uma oração para a gente, por favor. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos mais uma vez pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este maravilhoso presente que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque é através dele que nós te conhecemos melhor naquilo que o Senhor resolveu se revelar. Obrigado, Senhor, porque através da presença do Teu Espírito em nós, na nossa mente, no nosso coração, é que estas páginas, como o pastor acabou de dizer aqui, que são apenas papel e tinta, vêm fazer sentido na nossa vida, vêm fazer sentido na nossa existência, vêm nos mostrar o caminho,
vem nos revelar a Tua presença, vem fazer com que, Senhor, nós entendamos que é o Teu reino que importa, Senhor. Nós temos visto as coisas através de borrões, através de imagens, mas chegará o dia que poderemos ver a Ti, ao Teu reino, face a face, e o colorido será outro, nós temos certeza disso. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu dia, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui contigo neste momento. Abençoa o Teu povo, consola os corações, Senhor, nesses dias difíceis que nós temos vivido, e mantém em nós, Senhor, pela Tua presença, pela certeza de que seguimos a Jesus Cristo, mantém em nós, Senhor, a esperança de em breve podermos encontrar contigo. É o que nós te pedimos, o que nós te agradecemos. No nome santo, sagrado e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. A lição da Escola Sabatina vai terminando por aqui, mas eu queria ler um último comentário para encerrar. O Albênio Lourenço escreveu assim: estudar a Bíblia é uma experiência diária pela qual o Senhor nos transforma passo a passo em um cidadão e cidadã celestial. Verdade, Albênio, você falou uma grande verdade. Eu queria terminar com a sua frase, essa lição da Escola Sabatina. Que o estudo da Palavra de Deus possa transformar a mim e a você em pessoas melhores, possa nos preparar para um dia a gente morar a eternidade com Cristo. A lição da Escola Sabatina está terminando, mas se você quiser ter acesso a esse conteúdo que a gente usa para explanar toda semana, você pode entrar no site www.mais.cpb, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Vou repetir, www.mais.cpb.com.br. E aí você pode estudar tudo isso e semana que vem, quando a gente for revisar essa lição, você já está assim, a par de tudo que foi estudado. E eu vou dizer para vocês que a lição desse trimestre tem ensinado bastante a gente a usar a Bíblia como uma ferramenta para moldar nosso caráter. A lição vai terminar aqui agora, mas não saia daí, você e sua família todos sentadinhos aí, porque daqui a pouquinho começa o culto.